Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos juntos, trocando experiências, falando da nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, que a Tua misericórdia, Senhor, nos envolva, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para todos nós. Que a Tua luz, Jesus, banhe cada lar, envolva cada família que nesse instante está conectado contigo, Senhor. Que a Tua misericórdia nos envolva, para que assim possamos, Senhor, buscar a nossa espiritualidade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que nós estamos no período da comemoração da Páscoa. Então nós vamos falar sobre a Páscoa, não é? Dentro de uma visão espiritualista, vamos assim dizer, né? Dentro de uma visão ecumênica, de uma visão mais ampla. A Páscoa, na verdade, ela representa uma festividade muito antiga, né? Ela tem mais de 3.400 anos, essa festividade. Então, a Páscoa, ela representa essa festividade milenar, né? Que foi criada pelos hebreus. Inicialmente, comemorava-se a libertação do povo hebreu, do povo egípcio, que viviam sob o comando dos egípcios. E Moisés os libertou, então representava a travessia de Moisés, né, no Mar Vermelho, libertando o povo hebreu, tá certo? Então, desde quando Moisés libertou o povo hebreu daquela escravidão, né, que ali existia, começou a comemorar-se a Páscoa, que representa essa libertação do povo hebreu. E, posteriormente, quando Moisés recebe o Decálogo, que é os 10 mandamentos no Monte Sinai, passou a se comemorar junto também o surgimento da civilização hebraica, que foi considerada após o Decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, surgindo ali uma civilização, né? Então, a Páscoa representa essa festividade. Para o catolicismo, a Páscoa representa a comemoração da festividade relacionada à ressurreição do Cristo, né? Considerando o período de paixão e morte do Cristo e a sua ressurreição no terceiro dia. Então, a Páscoa é essa comemoração, é uma festividade, né, que a Igreja Católica, que o catolicismo e outras crenças cristãs também comemoram. Para o Espiritismo, não existe a comemoração da Páscoa, porque eles consideram uma data importante, né, falar de Jesus, pensar em Jesus, viver, mas não só nesse período, mas durante o ano todo. Então, nós não comemoramos especificamente essa data, embora nós respeitamos, os espíritas respeitam profundamente essa festividade, essa comemoração feita pelas outras religiões. Mas eu acho que esse momento é um momento muito importante da gente meditar em torno da figura do Cristo. O que representou Jesus para a Terra? Quem foi Jesus? Né? Então, eu acho que nós poderíamos hoje estar falando um pouquinho de Jesus. Né? Vamos aproveitar esse momento e falar dessa figura magnânima que antes de ser tida como um santo, né? E ser muito místico, e ser muito voltado para a religiosidade, Jesus, na verdade, não representa o que, lamentavelmente, de um modo geral, as pessoas, a visão que o mundo tem de Jesus, principalmente o mundo científico. Eu percebo que a ciência, ela vê as pessoas, os cristãos, como pessoas assim, com certo retardo mental, com uma certa dificuldade e que acreditam num ser místico que foi Jesus e que criou-se um endeusamento desnecessário em torno deste homem que pode ter sido interessante, mas que na verdade é um mito,
é uma criação mitológica, é uma criação religiosa desse Cristo que, na verdade, não é nada disso. Então, assim, grande parte dos cientistas veem Jesus Cristo. Mas eu diria, sem sombra de dúvida, que esses cientistas e esses, entre aspas, conhecedores da ciência, estão mais perdidos que seguem tiroteio, porque não sabem realmente quem foi Jesus e não tiveram a preocupação de estudá-lo com profundidade, com seriedade que ele merece. Então, Jesus ele está muito além, né, dos limites do misticismo, da religiosidade, dessa crendice popular. E é isso que nós temos que olhar o Cristo com essa ótica. E hoje nós vamos estar falando um pouco para você, para nós, sobre o Cristo, uma reflexão. Começa pelo seguinte: você que está em casa, você acha que Jesus existiu mesmo ou não? Porque existem algumas pessoas que têm a capacidade de dizer que ele não existiu, que isso é uma criação das pessoas, né? Já se passaram 2000 anos e ficou esse mito que Jesus é mais ou menos como falar de mula sem cabeça, saci pererê. Gente, isso é o cúmulo do absurdo, porque um homem que marca a história, antes e depois dele, dizer que ele não existiu é só se a pessoa tiver um parafuso a menos, porque marcou a história da humanidade, antes do Cristo e depois do Cristo. Por que nós estamos no ano 2021? Porque começou-se a contar, o mundo começou a ter um calendário próprio a partir do nascimento do Cristo. Então, Cristo marcou o início de uma civilização, de um mundo. Jesus marcou a história. Dizer que um homem desse não existiu é quase uma blasfêmia, é quase uma inocência plena de um ser que não sabe o que está dizendo. Então, é lamentável a pessoa que acredita de que Jesus não existiu. Então, partindo do princípio de que ele marcou, né, a civilização, marcou toda a história que você lê antes do Cristo e depois do Cristo, nós temos a certeza absoluta que esse homem existiu. Então, o primeiro princípio é de que ele existiu e nós precisamos estar trabalhando isso. Agora vamos no segundo aspecto importante. Você acha que Jesus foi igual a todos os homens ou ele era diferente? Talvez você vai responder que ele era igual. E eu vou provar para você que ele era diferente. Mas como assim? Observa só, gente. O Cristo, na verdade, ele era diferente em que aspecto? Em todos os aspectos, materiais e espirituais. Vamos falar do aspecto material. Todo ser humano, para vir à Terra, ele necessita de gameta masculino e gameta feminino. Ele precisa de uma fecundação. Você nunca viu falar de alguém que saiu só de uma mulher, nasceu só de uma mulher sem ter um homem. Ou de um homem que nasceu de outro homem, sem ter... não existe. Tá certo? Isso não existe. Mesmo quando você entra no processo de clonagem, você vai ver que quando clonaram aquela ovelhinha chamada Dolly, ela teve 5 ovelhinhas, que foram as dolinhas, vamos assim dizer, todas fêmeas. Não saiu nenhum macho. Sabe por quê? Porque o ser feminino, os cromossomos é XX e não XY. Então, Maria teve Jesus, tá certo? E aí a pergunta é o seguinte: Jesus era filho de José? Será que era filho de José, o filho do carpinteiro? Não. Sabe por que não? Observa só. Conta-se biblicamente que Maria estava, né, em sua casa, quando lhe apareceu um anjo e disse: Maria, você dará luz a um menino chamado Jesus. E ela disse: mas como, se eu não conheço nenhum varão? Né? Antigamente o homem chamava varão. Eu não conheço nenhum varão. Ele disse: você será concebida pelo Espírito Santo. Você aceita? Este homem será, né, o salvador da humanidade, o rei da humanidade. E então ela disse: eu aceito. Né? Se Deus quer, eu aceito.
E olha que ela foi muito corajosa, Maria, porque naquela época a mulher que aparecia grávida sem ter pai era considerada adúltera e era apedrejada em praça pública. Maria não teve medo de ser apedrejada e diz aceito, corajosamente. Olha o nível evolutivo de Maria. Então, chegou a notícia para José, que era noivo de Maria, de que Maria estava grávida. Então, José logo pensou, fui chifrado, estou com chifre. O que é isso? Aconteceu alguma coisa. Então, ele ao invés de ir tomar satisfação de Maria e levá-la para o apedrejamento, porque isso ele poderia ter feito, devido José ser um espírito de alta evolução, José não fez isso. Ele pensou, meu Deus, eu amo demais Maria para vê-la sendo apedrejada. Então eu tive uma ideia, eu vou embora, porque se eu viajar e ir embora, eles vão achar que o filho é meu e ela não será apedrejada. Olha o nível evolutivo de José, gente. E ele estava preparando as suas malinhas para ir embora, quando o anjo apareceu para ele e disse, José, você não foi traído por Maria. Maria dará luz a um menino chamado Jesus e que você deverá protegê-lo, porque Herodes vai querer matá-lo e persegui-lo. Então você tem que proteger e defendê-la. Procure Maria. Então José volta, procura Maria, que já estava grávida, concebida pelo Espírito Santo, e acompanha todo o desenvolver da maternidade da Mãe Santíssima. E Maria, então, concebe o Cristo, né? Tem Jesus, que não era filho de José e nem era filho de outra pessoa, foi concebido pelo Espírito Santo. Você conhece alguém na Terra que foi concebido pelo Espírito Santo? Eu não conheço ninguém. Outra coisa interessante, você pode falar, não, isso aí é uma conversa fiado. Maria traiu José e inventou essa história do Espírito Santo para enganar o bobo. Sim, poderíamos até pensar nessa hipótese, mas aí o anjo ia aparecer para o bobo também? Apareceu para José? Que negócio de anjo é esse que aparece para José? Então o anjo enganou os dois? Não existe isso, gente. Tá certo? O que fala que a história é verídica é o próprio Cristo. O que ele representou para nós. E é isso que é o diferencial. Então a concepção do Cristo já não foi igual à nossa. Ele era diferente. Jesus, desde a sua origem, era diferente, né? Então nós vamos perceber que ele, desde a sua gênese, ele já era outro nível de materialidade, de corpo que Jesus possuía, no aspecto da sua origem, desde a sua origem. Bom, então Jesus foi, à medida que os anos foram passando, as pessoas achavam que Jesus era filho de José. E era para entender mesmo que era filho de José, porque se falasse que não era, Maria estava apedrejada. Então, durante muitos anos falaram que Jesus era o filho do carpinteiro. Mas à medida que o tempo foi passando, Jesus foi deixando isso claro, que não era bem assim. E aí as pessoas começaram a ficar achando aquilo estranho, né? E então, Paulo de Tarso mesmo faz algumas colocações, que existem corpos terrestres e corpos celestes. E Paulo diz, Jesus não tinha corpo terrestre, tinha corpo celeste. Então, os próprios apóstolos já perceberam que Jesus era diferente. Por que ele era diferente? Andava sobre as águas, você conhece alguém que anda assim em cima das águas, passeando em cima das águas? E ele andou várias vezes em cima das águas, aparecia e desaparecia no lago de Genezaré, tanto de um lado quanto do outro, andando sobre as águas. Tem até uma passagem que ele chamou Pedro para andar sobre as águas com ele, dizendo, homem de pouca fé, e Pedro entra e se afunda, né? Jesus, ele aparecia e desaparecia de porta fechada. Olha que interessante, você conhece alguém que entra e sai dentro de casa sem abrir a porta, atravessa a parede, assim? Alguém que você conhece por aí que atravessa a parede? Muito comum, né? Não existe, gente. Aí você fala, não, mas ele só apareceu na porta fechada depois que ele foi crucificado. Negativo, lê a Bíblia, meu filho, estuda. No Novo Testamento você vai ver que Jesus desapareceu várias vezes antes de ser crucificado. Quando ele estava no templo, que ele deu aquela bronca, está escrito que fecharam a porta do templo para o matá-lo. E eis que ele desapareceu dentro do templo. Lá está escrito.
Existem outras passagens, se você ler no Novo Testamento, Jesus, devido ao que ele falou, causou uma rebelião nas pessoas e pegaram ele e disseram, e o levaram para o monte, para o precipitarem, para jogá-lo do monte. E eis que ele desapareceu no meio da multidão. Você conhece alguém que desaparece? Uma multidão inteira levando você para jogar você do despenhadeiro e você desaparecer no meio da multidão? Você sabe o que é isso? Então Jesus tinha esse hábito de aparecer e desaparecer. Inclusive dos 12 aos 30 anos ele desapareceu da terra. Engraçado, né? Onde que ele estava? Existem livros que falam sobre o assunto, né? Então, gente, nós vamos entender que Jesus, na verdade, tinha um corpo diferente. Tá certo? Toda a sua estrutura era diferente, né? E o que caracterizou isso são, entre aspas, os milagres que ele fez. Você já viu alguém numa festa acabar o vinho e ele pegar 7 barril de água e transformar em vinho? Você já viu uma pessoa que reúne 5.000 pessoas para falar e não tem o que comer, dão para ele 5 pães e 2 peixes e ele dá de comer toda a multidão, 5.000 pessoas, ainda sobra 7 cestos de pães e peixes? Você já foi em alguma festa que aconteceu isso na terra? Fala para mim. Então, como dizer que Jesus era igual? Você já viu alguém que no período em que hanseníase, que era a lepra, não tinha cura, ele curava apenas com um toque de mão e dizia, tua fé te curou? Uma pessoa que pegou um cego de nascença, tá certo? Que chega perto dele, nasceu cego, presta atenção, ele cuspiu no chão, pegou aquela meleca, esfregou no olho e o cara voltou a enxergar. Você conhece alguém que faz isso? E sempre que ele curava, o que ele dizia? Tua fé te curou. Então, Jesus curava coxo, paralítico de nascença, doenças incuráveis. E nós temos a visão do Cristo como um grande cientista. Quando nós estudamos e vamos ver que, na verdade, o milagre é um fenômeno que o homem não consegue explicar. Jesus, na sua evolução, era capaz de materializar fluidos e de realizar as curas, porque, devido à sua capacidade de manipular fluidos, e a multiplicação dos pães, do vinho, dos peixes, era outro processo de manipulação de fluidos. Todo o nosso ambiente tem todos os nutrientes. Com a sua evolução mental, ele transformava esses fluidos em materialização. Ele materializava, inclusive, o próprio corpo. Lê lá em João, ele fala várias vezes, o meu corpo eu me dou e o tomo a hora que eu quero. Ou seja, eu apareço e desapareço a hora que eu quero. Quem na terra que faz isso, gente? Então eu tenho certeza que Jesus ainda vai ser considerado o maior cientista que a terra já teve, porque ele deixou claro, inclusive a dica de como nós vamos conseguir a nossa cura. Porque eu entendo que Jesus foi o maior médico que teve no planeta, o maior sociólogo que teve no planeta, o maior filósofo que a história já conheceu. O maior cientista. Então Jesus é ciência, não é misticismo, não é essa coisa de religiosinho que não tem o que fazer, não. O que nós precisamos é sentar e estudar esse homem com profundidade. E tudo que ele fez, ele deixou dica de como nós podemos fazer. Quando ele diz, tua fé te curou, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, tua mente te curou. Ele mostrou que o poder de cura da nossa mente é superior a qualquer droga que existe no planeta. E ele deixou várias dicas dizendo, por exemplo, aquele que tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, é capaz de falar para aquela montanha, sai dali e vai para lá. Então, ele foi nos dando dica de como nós iríamos conseguir a nossa autocura, a nossa autolibertação. E Jesus eu considero o maior psicólogo que a Terra já teve, porque ele nos deu todas as dicas de uma saúde mental equilibrada, quando ele nos fala a importância da caridade, de ajudar o semelhante, porque quando você ajuda o semelhante, você está ajudando a si mesmo, você está criando um processo de autoiluminação própria, gerando sua própria luz, a sua própria energia, o seu bem-estar. Quando ele fala a importância da humildade, a importância, né, da benevolência, a importância da simplicidade, da mansuetude. Quando ele fala dos bem-aventurados, né, os mansos e pacíficos que herdarão a terra, Jesus está nos dando a fórmula, o segredo da felicidade, o segredo da imunidade, porque se você está equilibrado
mentalmente, psiquicamente, você não adoece. Tá certo? Muitas pessoas falam, doutor Márcio, o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade agora, com esse Covid que está matando centenas de pessoas, o que eu posso fazer, né? Para melhorar a sua imunidade mesmo, sabe do que você precisa? Primeiro, comer menos, falar menos mal da vida alheia. Presta atenção, fazer atividade física, ler mais, obras edificantes, não cultivar sentimento de pessimismo dentro de você, ajudar o semelhante, fazer o bem, fazer a caridade, isso vai melhorar a sua imunidade realmente, né? Não cultivar ódio, rancor dentro do coração, mágoa, né? Tentar trabalhar o auto-perdão, o perdão, né? A autoiluminação. Então você precisa, né? Ter em contato com a natureza, sair um pouco do seu mundinho, ir de encontro ao mundo dos necessitados, né? Então, esses são os antídotos que Jesus nos deu de melhorar a nossa imunidade. Quando a gente vai ver alguns provérbios chineses antigos, repetido por Sócrates, repetido por grandes sábios, mente sã, corpo são. Essa é a grande verdade. Se a sua mente está saudável, o seu corpo vai estar saudável. Nada vai te interferir. Então Jesus, gente, antes de mais nada, é esse grande médico, esse grande psicólogo, esse grande cientista, que a ciência precisa olhar com uma ótica não religiosa. Religiosas já olharam muito. Eu acho que nós temos que olhar Jesus com uma ótica mais científica, mais filosófica, com maior profundidade, porque ele representa, né, o ser, o único espírito puro que teve na Terra, segundo Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, o único. Então, o Cristo, ele é muito mais do que nós imaginamos que ele seja. Ele está muito além do patamar da visão humana. A visão humana é quase a visão de um bebê sobre um ser, né, elevadíssimo. Eu vejo que na ciência, por exemplo, com todo respeito a Einstein, a grandes cientistas como, né, Newton e outros, né, consideram Einstein o pai da ciência. O pai da ciência é Jesus, cara. Que Einstein coisa nenhuma. Einstein é um coitado, tá certo? Só não é um coitado porque ele, depois de todas as suas grandes descobertas, colocou lá matematicamente, logo Deus existe. Então Einstein disse uma frase que eu amo. Ele disse que a religião sem a ciência é coxa e a ciência sem a religião é paralítica, tá? É cega. Né? A ciência sem a religião é cega e a ciência sem a religião é coxa, mostrando que uma se interage com a outra. Ciência, filosofia e religião são verdades de óticas diferentes. Então, gente, o Cristo tem que ser lembrado. Vamos pensar em Jesus nessa Páscoa, vamos olhar Jesus com mais profundidade. Gente, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, nós temos a alegria de estarmos aqui com a Patrícia, que é uma pessoa que nós temos um carinho todo especial por ver a garra que a Patrícia sempre teve em relação ao trabalho social. Sempre abraçou com uma garra muito grande. Né? Em situações difíceis da sua vida, a gente via ela ali firme trabalhando, né? Com gravidez, com filho, carregando o filho para cá e para lá. Eu considero uma pessoa da mais alta estima de ver a determinação dessa companheira, tá certo? Ela trabalha no Osmar Cabral e a Patrícia veio hoje como nossa convidada para falar um pouquinho sobre Páscoa, né? Sobre esse assunto que nós falamos, e ela vai falar também sobre os trabalhos que ela desenvolve lá. Patrícia, seja bem-vinda aqui, né? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, doutor Márcio. É uma alegria imensa estar aqui. O doutor Márcio é uma pessoa muito querida, um grande exemplo para todos nós, de amor, de carinho e cuidado no trabalho do Cristo, dedicação. Então, a Páscoa para nós é a eternização dos ensinamentos do Cristo em nossos corações.
Desde a paixão do Cristo, a morte do Cristo, as dores que o Cristo enfrentou para nos exemplificar até o fim, até o último instante, materialmente, naquele momento entre nós, exemplificando os seus ensinamentos. Desde o nascimento de Jesus, a sua vida foi permeada por esses exemplos e até o fim ele nos dá o exemplo do amor, do perdão, de forma muito profunda, porque retrata para a humanidade ainda a inferioridade que nós trazemos em nós, de chegar ao ponto de crucificarmos o Cristo, mas ao mesmo tempo nos convida à renovação. E como o Dr. Márcio disse, é um convite constante. Então a Páscoa para nós é todo instante em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressoa em nossos corações, em que nós somos chamados, apesar de nossas imperfeições, a praticar o bem, a exercitar esse amor, e assim nós vamos nos transformando. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele nos mostrou como seria esse caminho. A gente sabe que o caminho do Cristo foi um caminho de muita luta, de muito amor, doloroso aos olhos materiais, porque nós sabemos que o Cristo não tinha esse sofrimento material, mas ao mesmo tempo amando e perdoando. Jesus não excluía, Dr. Márcio? Isso é muito interessante. Ele estendeu as mãos aos algozes, os apóstolos que ele tanto amava, ele estende as mãos também, aparecendo para Pedro depois, mostrando o seu amor. E acredito que esse chamamento é para todos nós, todos os cristãos, do quanto nós podemos agir, que às vezes nós ficamos presos na culpa, nos sentindo imperfeitos, o quanto nós podemos fazer. E foi talvez a alavanca do cristianismo, o marco do cristianismo, a morte do Cristo, que consolidou esses ensinamentos em nossos corações. É apaixonante, Patrícia? Quando ele fala, gente, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Ele pega todos os excluídos da sociedade e abraça, Então, Jesus, ele veio nos mostrar que, apesar das nossas imperfeições, Patrícia, nós temos condição de sermos atendidos e auxiliados. E são esses os que necessitam do amparo, Então, Jesus, os seus ensinamentos são apaixonantes. Eu sou apaixonado, Patrícia? E Patrícia falou uma coisa muito importante, gente, em relação ao seu exemplo no sentido da cruz. A cruz simboliza o quê? Que todos nós temos que carregar a nossa cruz para conseguirmos ser salvos. Quando ele diz eu sou o caminho, ele quis dizer eu sou o exemplo que você deve seguir. E qual foi o exemplo de Jesus? Carregou a cruz até o final e foi crucificado nela. Então, nós temos que carregar a nossa cruz, tá certo? E ser crucificado nela. Quem é a nossa cruz? O que representa a nossa cruz? Todas as dificuldades que nós carregamos, A convivência com esposa problemática ou com esposo problemático, A sogra, O pai, a mãe, os filhos, os vizinhos, os inimigos, os patrões, todos esses representam a cruz que temos que carregar até o final. E mais do que suportar a cruz, nós temos que amar a cruz, porque ela é a nossa libertação. Foi esse o grande exemplo que Jesus nos deu em relação ao sofrimento, quando diz, a felicidade não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, Patrícia? Ele deixou claro que nós precisávamos carregar a nossa cruz. E existem algumas pessoas que acreditam que Jesus morreu na cruz, Patrícia, para nos salvar. Basta crer nele e você vai ser salvo. Ou seja, se eu acreditar em Jesus, eu já sou salvo. Olha que fácil. Quer dizer, papagaio come milho, periquito leva fama. Você faz horrores, mata, apronta, aí você se arrepende e acredita em Jesus e está salvo. Está fácil, meu filho? Está fácil demais, Não é bem assim, não. Quando nós temos que entender, Márcio, mas na Bíblia está escrito, aquele que crê em mim será salvo. Está na Bíblia isso? Tá. É verdadeiro, está lá. Mas você sabe o que é crer em Jesus?
é seguir os seus ensinamentos. Eu acredito no Dr. Márcio, então eu sigo os ensinamentos nele. Eu acredito em Jesus, então eu sigo os ensinamentos. Quais são os ensinamentos de Jesus? Que se alguém for te roubar a túnica dele, também o manto. Se alguém vir roubar seu celular, você tem que dar a capa do celular que você esqueceu, você tem que dar. Se vier pedir sua calça, você dá sua camisa. É isso que a gente está fazendo? Se alguém bater numa face, você vira outra. Olha o que Jesus veio ensinar. Que a gente deveria amar os inimigos. Tá certo? É isso que Jesus quis dizer. Então, quem ama o inimigo, quem vira outra face, não é? Quem faz o bem para aqueles que nos perseguem, nos caluniam, isso está o quê? Seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. É esse o caminho. Então, quando ele diz eu sou o caminho, ele é o quê? O exemplo que nós devemos seguir. E ninguém quer fazer isso. Ninguém suporta mais ninguém tem paciência com ninguém. Se a mulher é problemática, larga. Se a sogra é chata, dá um jeito de mudar para longe da sogra. A gente faz tudo para não carregar essa cruz. A gente quer sombra e água fresca, né, Patrícia? Aí é difícil, né? Aí depois eu me arrependo de tudo, eu acredito em Jesus, me entrego e pronto, vou ser salvo. Tá fácil, né, meu filho? Se fosse assim, a justiça divina seria injusta, porque quem fez tem que acertar. Então o que existe, Márcio, não existe o perdão, Deus não perdoa as nossas ofensas? Lógico que perdoa. Aliás, ele nem se ofende. Agora, todos nós que fazemos algo de errado, nós temos na lei de causa e efeito que acertar isso, reparar essa falta, pagar o erro que você cometeu, tá certo? A cada um segundo as suas obras. Se você tem obras, você tem crédito. Se você não tem obra, não tem crédito. Não, mas basta eu crer em Jesus, ele me dá esse crédito. Tá fácil demais, né? Mas, Patrícia, vamos falar um pouquinho lá do trabalho, né? Do posto de assistência, já é uma obra, né? Uma obra social, né? Uma casa espírita chamada Irmão Antônio. Então, a Patrícia vai falar para nós um pouquinho, Patrícia, como que a pessoa faz para se tornar um voluntário, para chegar lá, quando que ele chega, qual o contato, e quem mora no Osmar Cabral, que pode, naquela região toda, que pode frequentar. Fala um pouco para nós do Irmão Antônio. Joia, pessoal. O Irmão Antônio é um trabalho maravilhoso, né, que vinculado ao Vantuil de Freitas, né, sempre buscando seguir o modelo. A gente está caminhando ainda, é uma casa espírita pequena, em crescimento. Nesse momento de pandemia, tem se fortalecido cada vez mais, que a gente percebe que existe uma necessidade de divulgar ainda mais o Evangelho de Jesus, de trazer essa mensagem de consolo e esperança que o Espiritismo nos traz, né? Até falando um pouco do tema Jesus, que ele nos traz a ideia da imortalidade, né? De que não cessa com a morte da matéria. Às vezes os sofrimentos da carne representam muito para o Espírito, representam uma grande conquista. E é esse convite que o Espiritismo nos faz, de pôr a mão à obra, né, Dr. Márcio, de trabalhar, nos melhorarmos intimamente e fazer o bem para os nossos irmãos. Então, sempre há oportunidade de fazer o bem. E a Casa Espírita Irmão Antônio está de portas abertas para os receber. Da região do Osmar Cabral, Tijucal, Recanto dos Pássaros, tudo fica ali pertinho, né, hoje de carro. E fica próximo ao ponto final do bairro Osmar Cabral. Se colocar no Google, Casa Espírita Irmão Antônio, no Google Maps, tem o endereço, o localizador certinho que vai lá. O contato, tem o meu contato, é o 65 99670 5606. A Casa Espírita funciona, tem o tratamento espiritual durante a semana, na segunda, terça e quarta-feira, um momento maravilhoso de tratamento, de reflexão, né, de cuidar da nossa mente e do nosso espírito e automaticamente do nosso corpo. Nesse período de pandemia, né, que os horários estão restritos, está funcionando das 18 às 19 horas, no período normal é às 20 horas. Nós temos também o trabalho de evangelização da família no sábado de manhã, que tem evangelização das crianças, jovens, adultos, as cestas, doação de alimentos, campanha de fraternidade Alta de Souza, que leva a mensagem, o consolo, a esperança, né? Campanha Chico Xavier, que leva o livro espírita aos lares, a gente faz ali na região também. As oficinas, né, das mães, no momento está funcionando de forma reduzida,
em razão da nossa estrutura, que a gente precisa muito avançar, né, e com fé em Deus nós vamos conseguir, mas nós convidamos você para fazer parte desse trabalho. Se você tem alguma afinidade com criança, com jovem, ou na divulgação do Evangelho, de levar mensagem, ajudando a preparar a sopa, né, que além do alimento material, também é fluidificada, como a gente vai ver no final do programa, trazendo o alimento para o espírito também. E esse trabalho da evangelização da família é de fundamental importância, né, doutor Márcio, para a nossa transformação moral. E a Escola de Estudos Espíritas, que por enquanto está suspensa por causa do decreto, mas a gente está se organizando assim que possível para voltar. E além disso, né, desse trabalho da Casa Espírita, a gente tem um projeto social, que é o projeto Transformando o Futuro, que atende crianças e jovens da região, oferecendo atividade extracurricular. E tem também o momento da reforma íntima. A gente acha fundamental na vida, né, do ser humano o Evangelho de Jesus. A gente trabalhar essa questão moral da criança e do jovem, despertando um olhar diferente, né, tirando das tentações do mundo, das drogas, né, e abrindo um novo horizonte. Esse projeto tem aulas de balé, tem projeto de leitura também, que a gente sabe que a leitura é de capital importância para o ser humano. Só assim nós vamos transformar, né, o nosso planeta, e o Evangelho de Jesus. Aula de karatê, balé, aula de violão também, tem momento de recreação para as crianças. E nós temos um planejamento, doutor Márcio, de avançar implantando um trabalho com idosos, o Núcleo de Convivência de Idosos Vovó Clara, que é o momento da gente dar um pouco de atenção para o nosso idoso, né, de levar amor, de levar esperança. É mais uma forma também da gente... É uma forma também que eu acredito que é o convite de Jesus para nós. Às vezes a gente falha em alguns pontos na nossa vida, a gente tem a oportunidade, através desse trabalho, de corrigir, de transformar. Por vezes a gente fica preso na culpa e deixa de agir. Então o trabalho do Cristo tem uma seara imensa, uma grande oportunidade para todos nós. E ao mesmo tempo que a gente leva consolo para os nossos irmãos, o primeiro consolado somos nós mesmos. Então é isso que a gente acredita, é isso que a doutrina espírita nos traz, esse convite ao trabalho operoso, né, que traz muita alegria aos nossos corações, em especial nesse momento da pandemia, né, doutor Márcio, que a gente é defrontado a todo instante, ou pelo medo, ou às vezes dor por perda de entes queridos, amigos, meus irmãos. Então nós convidamos vocês a esse trabalho operoso mesmo diante da pandemia. Vamos transformar a tristeza em esperança, vamos começar a transformar o mundo de amanhã, com a divulgação do Evangelho de Jesus, com a mensagem de esperança. Acredito que é uma forma muito bacana da gente encarar esse momento. O doutor Márcio é uma pessoa incrível que sempre nos traz esse convite, né, de planejamento, de acreditar no amanhã, né, que vem, claro, que é o encontro da mensagem de Jesus. E a gente acreditar no amanhã é agir pelo amanhã. Patrícia, uma pessoa que, por exemplo, perdeu um ente querido agora com a pandemia, que está vivendo um momento de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento, que dia que ela procura a sua casa para ela conversar com alguém, para ela se tratar, que dia que ela procura? Na segunda-feira, às 18 horas. É o momento da triagem fraterna, que é uma conversa, né? A gente assiste uma palestra, toma um passe, e é o momento inicial também do tratamento espiritual. Ok. E, gente, você sabia que nós temos na nossa casa, né, um núcleo que entra em contato com o mundo espiritual e recebe mensagens de pessoas que já partiram, mandando notícias de onde estão, como estão, né? E isso é muito consolador, né, Patrícia? Então, a pessoa pode procurar, né, a Casa Espírita, seja nossa, seja, né, do irmão Antônio, dá o nome direitinho, viu, Patrícia? E aí você pode encaminhar para nós, que a gente tem um trabalho que nessa área que tem sido um consolo muito grande para pessoas que estão sedentas de saber notícia dos parentes, dos familiares que já desencarnaram, né? Patrícia, então, falando um pouquinho mais do irmão Antônio, na segunda-feira, a partir das 18 horas, a pessoa pode procurar a casa, né? Sim, tem a triagem, início do tratamento espiritual. Legal. Na terça-feira, também às 18 horas, a reunião pública, que é a palestra, é a mensagem do Evangelho de Jesus, a fluidificação da água também e o passe.
E nós temos às 20 horas a palestra online também, que você pode acompanhar pelo Facebook da Casa Espírita. Bacana. E pelo Instagram. Na quarta-feira é o tratamento espiritual, né? São as aulas voltadas para o tratamento. Também às 18 horas, a casa está de portas abertas para o receber. Vocês aí da região próxima ao Osmar Cabral, sintam-se convidados a participar conosco. Bacana. E no sábado de manhã, a evangelização da família, a partir das 8 horas da manhã, a gente está lá organizando o ambiente para recebê-los e também se você quiser fazer parte do trabalho, né, de estar conosco. Patrícia, muito obrigado pela sua vinda aqui, um abraço para todos lá, né? E volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, doutor Márcio, muito obrigada. Conheça a Casa Espírita e Obras Sociais Irmão Antônio. As Obras Sociais Irmão Antônio é uma entidade de cunho religioso e social que difunde o amor e a caridade ao próximo, acolhendo aos que buscam conhecimento e conforto nas lições evangélicas. A Casa Espírita Irmão Antônio, adepta do programa Alta de Souza, oferta todas as segundas, terças e quartas-feiras tratamento espiritual. Toda segunda-feira, realiza a implantação do culto do Evangelho no lar, buscando levar as lições de Jesus para dentro do seio das famílias. Aos sábados, pelas manhãs, é servido o café da manhã e a sopa fraterna. Neste mesmo período, a evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos. Campanha de Fraternidade Alta de Souza, que sai às casas distribuindo mensagens da doutrina e arrecadando donativos. A campanha Chico Xavier, que objetiva levar consolo e esclarecimento mediante o empréstimo de livros espíritas, e a campanha Francisco de Assis, que visa a entrega de cestas de verduras às famílias atendidas. No início das noites de sábado, é realizada a Escola de Estudos Espíritas, onde é aprofundado o estudo do Espiritismo com os ensinos de Allan Kardec e os livros psicografados por Chico Xavier. O projeto Transformando o Futuro, realizado nas tardes das segundas, quartas e sextas-feiras, oferece atividades extracurriculares para crianças e jovens, com o objetivo de complementar a educação pública, estimular as habilidades através da arte, música, balé, teatro, karatê e leitura, sendo também uma alternativa ao período ocioso, em que as crianças e jovens permanecem sem orientação, levando junto com essas atividades a moral cristã à luz da doutrina espírita. Em agosto, implantaremos o Núcleo de Assistência ao Idoso, que funcionará nas tardes de quinta-feira. Nosso planejamento para o futuro é fundar o Educandário Espírita. A entidade, sem fins lucrativos, é mantida por doações, venda de livros da doutrina espírita, bazar solidário, ações entre amigos e eventos beneficentes. Conheça e coopere com esse maravilhoso trabalho e seja um contribuinte voluntário desta obra coletiva. Nossos contatos: 65 996 70 5606, 65 981 16 96 47. Casa Espírita e Obras Sociais Irmão Antônio, Rua 1, Lote 21, Loteamento Brasil 21, próximo ao ponto final do Osmar Cabral, Cuiabá, Mato Grosso. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Madre Teresa de Calcutá. Eu sou Aruan, eu gostaria de saber como que eu faço para resgatar o espírito da Páscoa na minha família. Gente, que pergunta maravilhosa, hein? Como resgatar, né, a Páscoa na família? Gente, eu acho que antes da gente ficar preocupados com o vinho de Páscoa, nós deveríamos ficar preocupados em passar para a nossa família o que representa a Páscoa, né? Representa esse convite nosso à mudança, a olhar o Cristo de maneira diferente, a trabalhar a nossa espiritualidade. Então, representa um momento para pensarmos nesse ser extraordinário que foi Jesus Cristo, né? Ah, mas eu não posso ter ovo de Páscoa? Eu acho que sim, né? O ovo não vai ter problema. O problema é além do ovo, né? Eu acho que tem que ter o ovo, tem, né? Aí tem pessoas que falam, mas o que tem de ver ovo
com a Páscoa. E ainda fala que o ovo é do coelho. Como que virou essa história? Se o ovo não bota, coelho não bota ovo, né? Então, na verdade, gente, o coelho, ele representa, né, e é visto assim, como o ser mais fértil que existe. Então, é a fertilidade, né? É a vida, né, em abundância, que Jesus representa a vida. Então, é mais ou menos isso, tentaram fazer uma ligação, né? E aí criaram o ovinho da Páscoa como se fosse um produto do coelho, né? Uma reprodução do coelho, tá certo? Então fizeram essa conexão para tentar trazer. O que não deixa de ser interessante, né? Quando você come um ovo de Páscoa, parece que você está se enchendo de vida, né? Mas na verdade você está se enchendo de glicose e está se empanturrando e está se matando, lamentavelmente. Desde que você come só um pedacinho, não tem problema nenhum, né? Boa pergunta, vamos à próxima. Olá, Dr. Márcio. Eu presenteio os meus filhos e as minhas netas sempre com ovos de Páscoa. O senhor acha que isso está certo ou está errado? Não, eu acho que de continuar, né, tranquilo, presenteando com ovo de Páscoa. Mas é aquilo que eu falei, o bom é o que vem por trás do ovo. Eu acho que antes de entregar o ovo, falo, ó, antes de encontrar o ovo, entregar os ovos, a mamãe vai contar uma historinha para vocês do que realmente representa a Páscoa. Mesma coisa o Natal, né? Natal é presente, é Papai Noel. Às vezes todo mundo lembra do Papai Noel, mas não esquece, não lembra do aniversariante, que é Jesus, né? Então eu acho que nós precisamos ter esse momento para falar, né, sobre o Cristo, para falar sobre a Páscoa e após a fala, uma oração, né, para o Cristo e aí depois distribuir os ovos. Eu acho que fica uma Páscoa com cara de Páscoa mesmo, bacana, né? Vamos à próxima. Olá, Márcio, meu nome é Tatiane. Eu gostaria de saber o que você acha sobre o jejum, o resguardo na Semana Santa. Tatiana, a sua colocação é maravilhosa, porque a gente percebe que na Páscoa muita gente não come carne, né? As pessoas ficam mais contidas, mais restritas e trabalham o jejum, que não é só o jejum alimentar, mas é um jejum também mental, é um jejum mais espiritual, né? Então, gente, observa só, o jejum é algo fenomenal, tá certo? Na nossa vida. Mas não é só na Páscoa, não. Tem que ser no dia a dia, né? Porque se for só na Páscoa, uma vez no ano não vai mudar a nossa saúde. O que nós precisamos é de mudança contínua. Todos os dias é dia de Páscoa, né? Todos os dias é dia da gente buscar o nosso jejum, né? Que é a nossa constrição para que não, o nosso pensamento não adentre-se aos vícios mentais ou aos vícios corporais. Então é uma fuga dos vícios. Então nós entendemos que a Páscoa ela deve ser contínua, tá certo? Pelo menos uma vez por semana nós deveríamos jejuar. Tá certo? Que isso faz um bem enorme, ou pelo menos uma vez por mês. Só para você ter ideia, 2016, Prêmio Nobel de Medicina, tá certo? Foi falando sobre o jejum prolongado. Efeitos maravilhosos do jejum prolongado, gente, tá certo? Sem comer absolutamente nada. Tem negócio de, não vou comer carne, só vou comer peixe, ovo. Não, isso não é jejum. Nós estamos falando de jejum prolongado, para a saúde mesmo. Leia sobre esse assunto. Entra no Dr. Google e coloca jejum prolongado, Prêmio Nobel de Medicina 2016. Você vai ficar abismado de ver o quanto é bom fazer jejum para o nosso corpo. Um descanso para esse coitado que trabalha dia e noite e dia sem parar. Vale a pena você ler sobre isso. Eu não vou falar porque não é o nosso tema. Se eu for falar sobre isso, eu fico aqui 2 horas falando. Então, eu quero que vocês leiam sobre o assunto, tá? Mas o jejum é um momento de, pelo menos, a gente repensar, sim. Já que você não consegue fazer durante o ano todo, se você pudesse fazer durante a Páscoa, seria interessante. Leia as vantagens. Eu fico doido para falar, mas não dá para falar. Vamos falar depois, tá bom? Então, muito obrigado. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário em vários livros para a gente ler sobre o assunto. Então, vamos olhar os livros que nós estamos indicando, né? O primeiro livro, gente, é esse aí, ó, Presença Espírita na Bíblia, né? De José Reis Chaves. Um livro interessante que fala sobre esse assunto.
Existe um outro também que chama Reencarnações na Bíblia, vários livros nessa área. E vamos ver esse outro, Analisando as Tradições Bíblicas, né, de Severino Celestino, muito bacana também, dá para a gente ter uma visão legal. E o outro livro é esse aí, Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rusteng, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, causa polêmica no meio espírita e que é um livro extraordinário. Ele fala da gravidez de Maria, né? De que Maria continuou virgem após o parto, né? E assim por diante. Olha, um monte de coisa interessantíssima. E esse livro tem muita coisa boa, tá certo, gente? E é um livro que é polêmico, mas é maravilhoso. São 4 livros de aproximadamente 400 páginas cada um, todos falando sobre o Cristo. É a melhor obra que eu já li sobre o Cristo em toda a minha vida, tá certo? Tirando, obviamente, algumas dificuldades que a gente tem de entender certas coisas, o livro é maravilhoso, tá, gente? Existe outro livro também, que é o Cristo, de Pietro Ubaldi, tá certo? Vocês vão ver depois, né? Ela vai estar colocando aí. O Cristo, de Pietro Ubaldi, é outra obra maravilhosa que fala sobre Jesus, tá bom? Então, existem centenas de livros, Jesus nem Deus nem homem, Jesus perante a cristandade, todos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, tá bom, gente? Gente, vamos aos nossos avisos, né? Um dos avisos é em relação à ação entre amigos, gente. Nós temos a 18ª ação entre amigos, né? Pessoas que ajudam as obras sociais Vantuil de Freitas. Então, olha ali, a gente sempre sorteou um carro. Como nós estamos tendo dificuldade de comprar o carro, então nós resolvemos fazer o sorteio de uma carta de crédito no valor de R$50 mil. Então, você, com R$20, você concorre a ganhar R$50 mil. Aí você pode comprar a sua casa, comprar o seu carro e fazer o que você achar que deve. É uma premiação bacana. Então, ajudando a nossa obra, você está ajudando a si mesmo e correndo o risco de ganhar R$50 mil, que nessa crise aí ajuda bem. Tá certo, gente? Então, colabore conosco. É apenas R$20 o ingresso. Se você puder, ligue para o nosso telefone, né? Ligue direto no Vantuil, no telefone 3649-5851, né? Ou você liga se você entrar no Google e colocar Vantuil de Freitas, vai aparecer os telefones que você pode entrar em contato e comprar o seu ingresso, né? A sua ação, tá certo? E se você não ganhar, com certeza você ganhou, que você está ajudando uma obra séria. Qualquer doação que você fizer para as obras Vantuil de Freitas, você vai ver transparência. Você entra no nosso site, lá tem a prestação de conta mensal de cada centavo que nós utilizamos naquela obra, tá certo? Já ganhamos várias premiações pelo trabalho, pela honestidade com que nós realizamos os nossos trabalhos. Então, fica aí esse convite e esse agradecimento para você adquirir essa ação entre amigos. Redes sociais, gente, nós estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Face, estamos no YouTube. Todos os nossos programas estão gravados no YouTube. Se você quiser, tem vários temas falando sobre autismo, falando sobre diversos temas, né? Então, você pode entrar que você vai encontrar, né, no YouTube os nossos programas gravados. Vale a pena, ajude a gente a divulgar. É só você entrar no YouTube e digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas. Você vai entrar e ter acesso a todos os nossos programas gravados, tá certo? E no Instagram e no Face nós estamos todos os dias também. Então é só você entrar que você vai ter lá toda a nossa, né, o nosso roteiro. No Instagram e no Face eu estou no domingo, no culto do Evangelho, todos os domingos às 20 horas, horário de Mato Grosso, 21 horas, horário de Brasília, fazendo o culto, né? Mas nós temos o culto também na sexta, na quinta, com o Otoni, né, com a Dejanane, e temos as atividades do Vantuil de Freitas, que estão normais, tá certo? Graças a Deus, né, nós estamos com todas as atividades presenciais e online também, tá certo? Então, nós convidamos você para visitar o Vantuil, vir fazer parte, né? Vir melhorar a sua imunidade. Com certeza, no trabalho do bem é que se melhora a imunidade, né? Temos também as doações, tá certo? Você pode fazer a doação, ali estão as nossas contas bancárias, tá certo? Aquela conta do Sicredi, né? São doações voltadas
mais para a comunicação, ajudando a gente nesse trabalho de comunicação, de programas e tal. E a conta de baixo está voltado para as despesas do Vantuil, de um modo geral, com cestas básicas e assistência que a gente presta à comunidade, tá certo? Então, você pode, por qualquer uma dessas contas, fazer a sua doação, né? E nós vamos agradecer. Às vezes, R$10 para você não pesa tanto e para nós é um benefício imenso, ajuda muito a nossa instituição, tá certo? A pagar as suas despesas. Nós agradecemos muito àqueles que já colaboram com a gente de forma regular e com tanto carinho. Muito obrigado pela sua colaboração conosco. Gente, você que está assistindo o nosso programa, olha aí o telefone que você pode mandar um recadinho para nós, né? Só de você colocar o dedinho lá daquele jeito assim, a gente já fica contente sabendo que você está gostando do nosso programa, tá? É só digitar aquele número ali e mandar um recadinho para nós no WhatsApp. Vamos ver aqui alguns recadinhos que nós temos aqui. Olha só, Jane Albuquerque, né? Ela diz, boa noite, é a primeira vez que eu estou assistindo o programa e eu estou gostando muito. Que bacana, como é maravilhoso, como é maravilhosa a doutrina espírita. É um consolo realmente para todas as nossas dores, dúvidas e esclarecimentos, né? Eu diria que não é só a doutrina espírita, viu? Mas é qualquer ligação nossa com a espiritualidade, ela é maravilhosa, né? Muito obrigado pela sua colocação, Jane, maravilhosa, tá? Continua assistindo, esteja com a gente, é um prazer. Margarete de Cuiabá, Margarete diz, ótima abordagem do tema, causas atuais das aflições. Obrigado, Deus os abençoe. Então, nos agradecendo aqui, muito obrigado. Nós que agradecemos você, Margarete, por a sua participação. E nesta última nós tivemos aí mais de 29 participações no WhatsApp, mandando recados, não vamos ler tudo em função do nosso tempo. Mas mande seu recadinho para nós, tire sua dúvida. Eu acho que quando eu falei sobre o Cristo surgiu muita dúvida, né? Então, se você quiser, você vai ler o livro Os 4 Evangelhos de Rusteng, vai ter um monte de dúvida, pode nos procurar ou venha fazer o curso conosco, tá certo? Este sábado agora, aliás, nós estamos já dando aula via online, tá certo? Tanto pelo Face quanto pelo Instagram. Acontece todo sábado, das 18 às 20 horas aproximadamente, tá? Ou até 20 e 30 horas. Vale a pena você fazer o curso conosco e participar, faz sua pergunta, a gente responde, tá certo? Então nós estamos aí. E todos os demais cursos do Vantuil estão funcionando, né? O curso Nosso Lar, Passe, Corrente Magnética, né? Os institutos da caridade, da divulgação, todos os institutos funcionando presencial e online. Não deixe de participar, entre em contato conosco. Gente, nós estamos chegando em mais um final de programa, onde nós vamos fluidificar as nossas águas. Nesse instante, você pode fluidificar de vocês, não é? Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento, o bálsamo necessário para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que a Tua luz, Jesus, possa depositar o remédio que necessitamos para as nossas dores, para os nossos dificuldades de um modo geral, nos colocando não só o medicamento para o corpo físico, mas para a alma. Abençoe, Senhor, cada lar, nos abençoe, nos fortaleça, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Gente, o nosso próximo programa vai ser sobre aborto. Não perca, vale a pena. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. As mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição.
canção de